Nós vamos conversar agora com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Marcel, muito boa noite, você me ouve bem? William Travassos. Ouço bem, William, como vai você? Tudo bem? Boa noite. Me diga, o senhor é a favor do teto de gastos? O que o senhor acha dessa fala do presidente? Como é que o senhor analisa a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não, eu sou completamente a favor do teto de gastos. Na verdade, a fala de Lula só demonstra por que ele foi criado. Logo depois, o mais desastroso governo no período recente foi o governo de Dilma. Ela, inclusive, sofreu impeachment em virtude das pedaladas fiscais, do crime de responsabilidade cometido contra o orçamento. E o teto de gastos foi, durante o governo Temer, aprovado no Congresso Nacional. Foi uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma mudança constitucional feita pelo Parlamento. Foi feita como uma espécie de seguro anti-PT. E é isso que ele representa. Por isso que o Lula está dizendo que não vai ter teto de gastos, porque essa é a natureza, né, dos governos do PT, de gastar mais do que aquilo que se arrecada, de deixar realmente dívida para as futuras gerações. Então isso não se pode chancelar, e por isso eu, inclusive publicamente, por diversas vezes ao longo desse dia, né, quando saiu essa notícia, já tenho me manifestado completamente contrário a uma eventual mudança nessa regra, que foi tão benéfica para o país, não só para as nossas contas públicas, mas também para internacionalmente o Brasil ser visto como um país mais sério do que aquele que foi legado pelo governo de Dilma Rousseff. Fabi, eu tenho Fabiana Barroso, comentarista PAN, nos estúdios da Avenida Paulista. Fabi, eu tenho o meu orçamento, né? Eu sei quanto eu ganho, né? E a minha família precisa trabalhar com aquilo que eu ganho. A partir do momento que eu resolvo ultrapassar esse limite, eu assumo um risco que eu não sei se eu vou poder cumprir, a não ser que eu tenha algum tipo de previsão de arrecadação. Então, assim, a fala do presidente é irresponsável? Do ex-presidente? É ilegal, é mais do que irresponsável. Existe uma quebra, uma ruptura com o que já existe na lei, e mais, o Estado ele não produz riqueza. Então, essa comparação, William, serve até para a gente entender que tem um limite. Quando a gente quer disciplinar as pessoas, tem um teto, mas ela não serve para fazer o inverso, porque como o Estado não gera riquezas, ele só tem despesas, você não tem alternativa para isso. E essa fala do Lula vem de encontro ao que acabou de dizer o deputado, porque eu duvido que o Lula, então, saiba governar com a responsabilidade de teto de gastos. Isso a gente está falando só do aspecto econômico. Imagina só o tanto de outras coisas nas outras áreas que ele teria que governar com limites que ele não estava acostumado. Então, o Lula, quanto mais ele fala, mais ele acaba afundando a sua candidatura e deixando bem claro que aqueles que realmente não querem a volta do PT e de moldais aí de políticos como o Lula têm razão, porque realmente é coisa insana até a gente ouvir essas falas. Bom, vamos lá. 25 milhões de reais a mais para gastos com propaganda do governo em anos eleitorais e já vale para este ano. O projeto de lei aprovado ontem à noite no Senado. Após a aprovação, a oposição tentou alterar o início da vigência para 2023, mas o destaque da oposição também foi derrotado. O PT afirmou que deverá judicializar a questão e entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. São 2 pesos e 2 medidas, ou seja, eu tento controlar o gasto do governo atual, mas eu proponho que no meu governo eu não vou ter limite. É isso, deputado? Olha, William, e deixa eu também saudar a Fabiana, que antes eu não dei boa noite. Tem bastante disso também. Aliás, é importante lembrar que não foi só no discurso que houve tentativa de quebra do teto de gastos, do furo do teto, como aconteceu no discurso do Lula. Houve na prática já no Brasil. Primeiro, o orçamento de guerra aprovado durante a pandemia, e aí foi algo justificável, inclusive com apoio do parlamento, né, em que nós tivemos um furo no teto de gastos estimado em mais de 600 bilhões de reais para poder ajudar tanto com auxílio emergencial para as pessoas mais miseráveis durante o período que o país ficou, e o mundo todo, né, com a sua ação econômica mais limitada.
Mas também aconteceu durante o governo Bolsonaro, agora mais recentemente, um furo no teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil, precatórios e emendas de relator, numa PEC que teve do Partido Novo oposição, né? Nós votamos contrariamente porque nós não queríamos nenhum tipo de teto de gastos nesta PEC, a não ser considerados os precatórios que realmente têm uma natureza diferente. Mas a questão de emendas de relator e o que foi feito para pagar o Auxílio Brasil não contou com o nosso apoio, e por isso nós, como bancada independente, temos atuado para não permitir, né, como você disse, William, que se gaste mais do que se arrecada, que é o que numa família não se tolera. E o Novo, inclusive, agora no cenário presidencial, tem o único pré-candidato, Luiz Felipe Dávila, que tem, de forma muito clara, dito que num eventual governo dele isso não vai acontecer, nenhum tipo de furo no teto de gás aqui para frente, porque nós não dá para considerar um imponderável, como uma pandemia que aconteceu, né? Mas afora isso, não há motivos para furar o teto de gás, nem, também é importante dizer, acabar com a regra de ouro, né, que limita o endividamento do país por meio de emissão de títulos públicos. O Novo foi o autor do destaque durante a discussão da PEC dos precatórios para evitar que a regra de ouro fosse quebrada, e felizmente, num talvez raro momento de lucidez aqui do parlamento, que em véspera de eleição tem aprovado muita coisa ruim para os cofres públicos, num raro momento de lucidez, houve uma maioria de parlamentares contra também a quebra da regra de ouro que tinha sido tentada durante a discussão da PEC dos precatórios. Então, isso tudo para mostrar como é importante nós termos deputados, né, senadores, parlamentares, que sejam alinhados com a responsabilidade fiscal. E, claro, também pré-candidatos. Repetindo, e aquilo que foi dito há pouco aqui também, né, o que Lula disse não foi apenas desarrazoado, a Fabiana foi muito bem, foi ilegal e inconstitucional. Furar o teto de gastos não é algo legal e constitucional, só é possível por meio de uma troca, de uma nova emenda à Constituição, porque aquela que foi aprovada em 2017 estipulou esse teto de gastos e a manutenção dele até 2037, ou seja, por 20 anos. Isso não pode, portanto, ser ferido sem que haja uma mudança constitucional, sob risco de o eventual presidente cometer crime de responsabilidade. Agora, eu não quero nem que isso passe pela minha cabeça, eu já acho absurdo Lula ser considerado como candidato, as anulações, né, das condenações dele, que não significam absolvições pelo STF, foram algo completamente fora do que se espera no Estado de Direito, e eu fico muito triste como brasileiro de ver que a candidatura dele hoje, né, ou a pré-candidatura, já se torna uma realidade, porque num país sério isso não poderia ser tolerado. Fabiana Barroso. Deputado, eu queria aproveitá-lo, não é esse assunto, mas tem muito a ver com o assunto de hoje, com a mudança no Ministério de Energias. Como é que você enxerga a possível, ou pelo menos o estudo de privatização da Petrobras? Muito, muito bem. Muito, muito bem. Eu conheço Adolfo Saxida há muitos anos, aliás, desde quando eu não era deputado, nós palestramos junto num evento numa faculdade em Blumenau, Santa Catarina, ali que nós nos conhecemos, né? E desde então nutro uma simpatia, uma admiração pelo trabalho dele no Ministério da Economia. Ele teve grande atuação em uma série de temas que ajudaram a desburocratizar o país, a melhorar o ambiente econômico. Portanto, estimo que ele faça um grande trabalho também, torço por isso como brasileiro, à frente do Ministério de Minas e Energia, e com a independência que nos é peculiar, vamos continuar também cobrando, né, do próprio Ministério de Minas e Energia e de outras áreas do governo, que não haja interferência na política de preço da Petrobras, né? Foi algo que já foi, pelo menos na imprensa saiu bastante isso, né, aventado por líderes políticos vinculados ao governo. Foi a primeira vez que Victor Godoy esteve na Câmara. Oi? Entrou um áudio som aqui que não deve, mas tudo bem. Já foi, inclusive, do próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro, que tem trocado sucessivamente presidentes da companhia e agora também um ministro, como de Minas e Energia, o Bento Albuquerque. Então, isso causa certa instabilidade, muita incerteza, mas a declaração hoje, Fabiana, do novo ministro Adolfo Saxida, de que está já providenciando estudos para privatizar a Petrobras, é maravilhosa essa notícia, é excelente, é isso que a gente precisa. E não é apenas privatizar, mas quebrar o monopólio da Petrobras, abrir para a concorrência, fazer com que a gente tenha um país de primeiro mundo, né, nesse aspecto da nossa
da nossa matriz energética, permitindo a iniciativa privada que em livre concorrência possa fornecer gasolina, diesel e assim por diante, a preços menores do que aqueles praticados hoje do mercado, que são decorrentes justamente dessa situação de empresa pública da Petrobras e também o monopólio que ela possui em várias áreas. Deputado, o senhor falou sobre o ex-presidente Lula, que a pré-candidatura dele, o senhor não acha uma coisa justa, que em outro país isso não deveria estar que aqui não deveria estar acontecendo aqui no Brasil, e que em outro país isso jamais aconteceria, o que nós estamos vendo. Mas fato é que ele lidera as pesquisas e é o principal opositor de Jair Bolsonaro. Porém, nós estamos observando, principalmente nessa fala do Lula sobre o teto de gastos, nas últimas falas também, uma certa mudança de tom. É aquela história, falem mal, mas falem de mim, é provocar justamente para trazer o nome Lula para a grande população e falar, olha, ele está fazendo, ele vai brigar com Bolsonaro e aumentar essa polarização. Essa seria a estratégia do ex-presidente? Se eu entendi bem a pergunta, se a estratégia do ex-presidente é buscar rivalizar com o Jair Bolsonaro para aumentar a polarização, é isso? Sim. Certo. Na verdade, acho que é a estratégia dos dois, né? No fundo, ambos acabam beneficiando-se dessa situação de polarização, porque se torna uma disputa muito, como diz a palavra, polarizada. Duas candidaturas que representam em muitos aspectos interesses antagônicos, né? Rivalizando em público, mas em outros aspectos a gente vê que existem semelhanças, né? Como o próprio apoio do Centrão, né, que acabou sendo, nos dois casos, fundamental para a governabilidade, mas de um lado nós tivemos um presidente que, né, o Jair Bolsonaro disse na campanha que preferia nem ser candidato a precisar governar com o Centrão, e depois acabou fazendo isso, da mesma forma como fizeram Lula e Dilma. Foi algo que nós, o Novo, criticamos bastante. E é por isso também que nós entendemos que não são só essas duas candidaturas que estão postas. Nós entendemos que as pesquisas realmente apontam para uma maior incidência, né, de respostas do eleitorado a essas duas candidaturas que estão postas, de Bolsonaro e de Lula. Como eu disse, a candidatura de Lula para mim não deveria sequer existir. É um absurdo que o Brasil ainda tenha um nome desses como virtual candidato, e pior, e aí a autocrítica tem que ser feita do próprio eleitor, que é questionado como é que pode que tantos eleitores brasileiros ainda respondem às pesquisas dizendo estarem inclinados, né, a sufragar Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, de outro lado, a gente precisa lembrar que existem muitas outras candidaturas ou pré-candidaturas postas e tempo ainda para trabalhar junto ao eleitorado essas alternativas. E uma delas é aquela que o Partido Novo oferece, com o seu pré-candidato Felipe Dávila, uma pessoa que ainda não é tão conhecida e por isso mesmo tem baixíssima rejeição e grande condição de crescer daqui para frente. Assim como a bancada do Novo na Câmara dos Deputados tem votado muito alinhado, combatendo a corrupção, votando a favor de pautas que interessem ao Brasil na área de liberdade econômica, de privatização, reduzindo privilégios. Nós cortamos muitos gastos nos nossos próprios gabinetes. O governador Zema também em Minas Gerais está fazendo um grande trabalho, nossos deputados estaduais, vereadores Brasil afora. Ou seja, existem outras alternativas postas e uma delas é a da pré-candidatura do Luiz Felipe Dávila. E eu espero que isso possa romper a polarização e mostrar que nós temos alternativa, principalmente aquilo que o PT significou para o Brasil ao longo de tantos anos, esse populismo de esquerda que nos legou um país devastado e que necessitava, para concluir, aproveitando a primeira pergunta feita, de uma PEC para conter os gastos, estabelecendo uma PEC de gastos que não pode ser ferida por mera vontade de alguém. E mais uma vez, nesse ponto, Luiz Inácio Lula da Silva faz uma bravata terrível, que felizmente, né, Fabiana, como você falou, pelo menos a minha opinião, felizmente acaba prejudicando ainda mais a pré-candidatura. Espero nesse ponto que quanto mais ele falar, mais seja prejudicado, porque realmente o Brasil não merece uma volta dos governos do PT, muito menos de Lula, à presidência da República. Fabi, fato é que com essa polarização, os dois candidatos, tanto Lula como Bolsonaro, aparecem nessa disputa e a terceira via até agora não mostrou o que veio. Palavras o vento leva.
E isso, na pré-campanha, eu posso falar o que eu quiser justamente para provocar polêmica, aparecer no noticiário, gerar revolta no meu oponente. Faz parte dessa artimanha política, desse jogo de chamar a atenção? Olha, é interessante que há poucos dias a campanha, os marqueteiros do Lula disseram que ele tinha que ler um script. Então ele apareceu numa entrevista, num comício. Para mim isso é comício, né? Para mim isso é mais que pré-campanha. Mas, né, falando em público, ele falou de forma contida, lendo, e mesmo assim você não consegue mais observar ele já passou desse limite, dessa idade. Eu creio que o que o Lula está fazendo agora não é, William, para polemizar com o outro lado. Ele, de fato, está mostrando quem ele sempre foi. Os marqueteiros estão com muita dificuldade para colocá-lo naquele Lula, paz e amor que foi vendido pelos marqueteiros do passado, com o terno Armani, e que falava bem com as pessoas até da classe média, mas a gente vê agora nas falas dele que ele possui uma mágoa, um ódio, e isso é muito difícil de imaginá-lo como candidato à presidência da República. Mas é legítimo, é do jogo, e quanto mais ele fala, mais fica claro. Eu espero que as pessoas acordem. Eu queria agradecer ao deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. São 11 horas e 21 minutos. Uma boa noite, um bom descanso para o senhor. Obrigado, William. Obrigado, Fabi. E, na verdade, eu estou na Câmara dos Deputados, votando remotamente, mas o plenário está em atividade. Sigo aqui no Congresso Nacional, pelo menos enquanto tem sessão, votando. Depois, sim, vou descansar. Desejo para vocês também bom trabalho no resto do jornal. Um abraço a todos. Um bom trabalho para o senhor aí.